Hoje, em Contos Antediluvianos, revelamos a cidade de Pedra Negra, onde ecos de uma civilização antiga ainda guardam mistérios inquietantes. Muito antes das águas cobrirem continentes inteiros, antes que a memória humana fosse fragmentada em mitos, existiu uma cidade cujo nome foi quase apagado do tempo: Kar Setem. Registros fragmentados e interpretações modernas sugerem que seu auge ocorreu aproximadamente 360 anos antes do Grande Dilúvio, um período em que a Terra ainda apresentava uma geografia radicalmente diferente da atual. Naquela era remota, os continentes não estavam separados como conhecemos hoje. Em vez disso, formavam uma única massa colossal, o supercontinente conhecido como Pangeia. E era justamente na região centro-leste desse antigo continente que Kar Setem se erguia. Hoje, acredita-se que os vestígios dessa cidade estejam submersos sob camadas profundas do oceano, possivelmente em uma zona ainda não totalmente explorada, onde estruturas de pedra negra poderiam permanecer intactas, preservadas pelo silêncio das águas. Mas no passado, Kar Setem não era esquecida. Era temida, era reverenciada, era desejada. Kar Setem era construída inteiramente com uma rocha escura e densa, cuja origem ainda é debatida. Alguns estudiosos sugerem que ela não era natural, mas sim extraída de camadas profundas da Terra, ou até mesmo trazida de locais desconhecidos. Suas torres baixas e maciças não buscavam tocar o céu, mas resistir ao tempo. As ruas eram estreitas, quase labirínticas, projetadas não para beleza, mas para controle. Passagens apertadas conectavam bairros inteiros e becos sombrios serviam tanto para comércio quanto para vigilância. Ao amanhecer, a cidade despertava lentamente. Mercadores abriam suas bancas de pedra, exibindo tecidos ásperos, ferramentas de metal escuro e pequenos fragmentos cristalinos, muitos deles de origem duvidosa. Artesãos trabalhavam em silêncio, moldando objetos sob o olhar constante de guardas. Havia sempre guardas. Altos, silenciosos, usando armaduras rígidas que imitavam placas de rocha. Seus passos eram ritmados, quase mecânicos. Eles observavam mais do que agiam, e isso era suficiente. E no centro da cidade, erguiam-se estruturas que, segundo relatos antigos, só poderiam ter sido erguidas por mãos muito maiores que as humanas. Ali ficavam os salões dos governantes, e poucos eram chamados até lá, e menos ainda retornavam. Diferente de outras civilizações conhecidas, Kar Setem não era governada por reis comuns. Seus governantes eram descritos como descendentes de gigantes. Não eram tão colossais quanto seus ancestrais, mas ainda assim mais altos, mais densos e, segundo registros, mais longevos. Quando caminhavam, o ar parecia se comprimir ao redor deles. Suas vozes eram graves demais para serem ignoradas, mesmo quando falavam baixo. Eles não governavam apenas com leis, governavam com presença. As pessoas evitavam contato visual. Crianças eram ensinadas desde cedo a reconhecer o som de seus passos e a desaparecer antes que se aproximassem. Ainda assim, a cidade prosperava, não por liberdade, mas por controle absoluto. Ao redor da cidade existia uma região protegida, um território onde o solo parecia instável, como se escondesse algo abaixo. Era ali que vivia uma criatura considerada lendária, o Luminervo. Um ser de aparência quase impossível, corpo esguio como um cervo, pele translúcida com um brilho azulado, como se carregasse luz dentro de si. Seus chifres cristalinos cresciam em ramificações delicadas, refletindo o ambiente como espelhos quebrados. Seus olhos, completamente brancos. E, quando chorava, suas lágrimas se solidificavam no ar, pequenas pedras luminosas, e, ao tocar certos cristais, transformavam-se em diamantes perfeitos. O Luminervo era dócil, incapaz de agressão, mas profundamente sensível.
Ele reagia à dor e à intenção. Relatos indicam que os governantes exploravam essa característica. Áreas inteiras foram isoladas, criaturas capturadas, mantidas. A população não via, mas ouvia. Histórias de choros baixos à distância, de luz aprisionada, de riqueza nascida do sofrimento. E foi assim que Kar Setem se tornou conhecida em todo o mundo antigo. Não por sua cultura, mas por seus diamantes. Caravanas cruzavam terras distantes apenas para negociar fragmentos dessa dor cristalizada. E, enquanto a cidade enriquecia, algo começava a se mover além de seus limites. Com o passar das décadas, algo começou a emergir. Não primeiro na forma, mas na sensação. Um cheiro denso tomou o ar, quente, metálico, como pedra viva sendo aberta. Ele surgia à noite, vindo das profundezas. Depois vieram os sons. Não eram passos, eram arrastos, longos, irregulares, como corpos pesados deslizando sobre a terra. Então, o solo começou a ceder. Ruas inteiras rachavam, estruturas tremiam e, de repente, desapareciam. Testemunhas falavam de formas surgindo do chão, rápidas demais para serem vistas por completo. Quando finalmente foram descritas, o terror ganhou forma. Eram criaturas semelhantes a répteis, de corpos alongados e densos, cobertos por placas rígidas que se sobrepunham como armaduras naturais. Seus membros curtos e numerosos se moviam de forma desordenada, mas eficiente, com múltiplos olhos espalhados ao longo da face. Olhos sempre abertos, sempre observando. O nome desses seres surgiu entre os sobreviventes, os Vorath. Eles não vieram para caçar, vieram para se vingar dos descendentes de gigantes. Então, pela primeira vez, os descendentes dos gigantes lutaram e foram derrotados. A batalha não deixou registros completos, apenas ruínas marcadas por dentro, como se a própria cidade tivesse sido consumida. Os poucos que sobreviveram fugiram. Kar Setem foi abandonada, deixada para trás, e desde então permanece em silêncio.